Ouça a partir de agora, programa Batizados e Enviados. A missão não para. Realização Conselho Missionário Diocesano. A apresentação Padre Irineu. Olá, missionários e missionárias. Está começando o nosso programa Batizados e Enviados. A missão não para. O nosso espaço missionário na Rádio Web Diocese de Colatina. Iniciamos o mês de novembro, celebrando a solenidade de Todos os Santos, que nos recorda nossa vocação fundamental à santidade. E depois celebramos a comemoração de todos os fiéis falecidos, que nos alerta que não somos eternos nesta terra. A hora de ser missionário é agora, pois o amanhã a Deus pertence. Que o ritmo litúrgico nos leve a mudar, a converter o nosso ritmo de vida para uma vida mais voltada para Deus e para os irmãos e irmãs. E falando em liturgia, hoje teremos o testemunho de uma leiga, partilhando conosco como ser missionário e missionária através da liturgia. Padre Malvino hoje também estará conosco falando da vida missionária dos ministros ordenados. Você já leu a nova encíclica do Papa Francisco? A encíclica social Fratelli Tutti, Somos Todos Irmãos, sobre a amizade social? Este documento está disponível gratuitamente no site do Vaticano. Aqui, em nosso espaço missionário, vamos, a partir de hoje, tomar algumas citações dos 8 capítulos do documento. Assim, vamos refletindo e assimilando o ensinamento de nosso Santo Padre. Vejamos hoje algumas citações da introdução e do capítulo 1. Já na introdução, no número 1 do documento, temos uma síntese sobre o conteúdo de toda a encíclica. Está escrito: Fratelli Tutti, escrevia São Francisco de Assis, dirigindo-se a seus irmãos e irmãs, para lhes propor uma forma de vida com o sabor do Evangelho. O essencial de uma fraternidade aberta, que permite valorizar e amar todas as pessoas, independente da sua proximidade física, do ponto da terra em que cada um nasceu. E também no capítulo 1, o Papa fala sobre as sombras de um mundo fechado, fala das tendências aos nacionalismos fechados, sobre o fim da consciência histórica. Diz que existe uma grande parcela da humanidade que está sendo sacrificada em benefício de um pequeno grupo seleto que parece viver sem limites. Neste capítulo, o Papa aponta diversas sombras e, por fim, conclama a um olhar esperançoso. Não podemos ficar perdidos em meio a tantos desencantos do mundo. O Papa vai afirmar no número 55 do capítulo 1. Caminhemos na esperança. Apesar de tanta desolação, de tantas sombras presentes no meio do mundo, o cristão não pode deixar que se apague a chama da esperança. E a gente já volta com o Padre Malvino Xavier da Silva, o assessor teológico do COMIDE, o Conselho Missionário da Diocese de Colatina, com a dimensão da reflexão sobre a vida missionária dos ministros ordenados. Boa tarde. Mais uma vez, chegando até você através da Rádio Web da Diocese de Colatina. Cada sábado estamos aí refletindo a temática da dimensão missionária. E hoje, a vida missionária dos ordenados. Sabemos que o ministério é dom gratuito de Deus, né? Pois brota do ministério do próprio Cristo, enviado do Pai para anunciar o reino, claro, na unção do Espírito. Nessa missão, é o próprio Jesus que, depois de ter rezado ao Pai, chamou
quem ele quis, como descreve também o Evangelho de Marcos. Então, os apóstolos, Jesus confere a eles a dimensão de pregar o reino. Instituiu os 12, a maneira de colégio ou um grupo estável, tendo como líder Pedro, escolhido entre os mesmos. Enviou para anunciar a boa nova do reino. Então, o ministério, ordenados, sabemos que são 3, os ministérios ordenados: o diácono, o padre e o bispo. O diácono, o padre e o bispo. O presbítero, o padre, é a imagem do bom pastor, chamado a ser o homem de misericórdia e de compaixão, próximo ao seu povo, servidor de todos, particularmente dos que sofrem grandes necessidades, Então aí os ministérios ordenados são exercidos na pastoral. É por isso que os que exercem chamam-se pastores. Pastoral é a forma ministerial que atende os que já têm a fé em vista da santificação. Os ministros ordenados são o bispo, o sacerdote, o padre e o diácono, que formam então essa chamada hierarquia eclesiástica. São 3 graus de participação no mesmo sacramento da ordem. Confere-se pela imposição das mãos. Eu acredito que você já deve ter ido em alguma ordenação, seja diaconal, seja presbiteral ou até mesmo episcopal, Aqui nós tivemos a ordenação de Dom Paulo em Aracruz, 2014, Então, esses 3 graus vêm pela imposição das mãos, porque este é um sinal tradicional de consagração e da transmissão ou da sucessão, Os ministérios ordenados, o bispo, o padre e o diácono, somente confere a homens para seguir a tradição eclesial, E porque foi da vontade de Cristo entregar-se esse ministério, hierárquico, a sua igreja, na pessoa dos seus 12 apóstolos. O ministério ordenado confere a autoridade de anunciar o projeto de Deus, claro, chamado assim numa igreja particular. O que é uma igreja particular? Uma diocese. O bispo é, por excelência, o grande administrador ou o grande missionário da diocese. O padre é o grande missionário na paróquia, E aí o diácono está ali para servir nessa dimensão missionária. Estamos aqui na rádio web da Diocese de Colatina, a vida missionária dos ordenados. Então, o povo de Deus, ele sente necessidade de padres, presbíteros, que tenham essa profunda experiência de Deus, confiados com o coração do bom pastor, que é Jesus Cristo. Os missionários, movidos pela caridade de pastoral, que os leve também a cuidar do rebanho, a eles confiado, e a procurar os mais distantes, atentos às necessidades dos mais pobres,
comprometendo na defesa dos direitos dos mais fracos, sendo promotores, de fato, da cultura da solidariedade, principalmente nesse tempo de pandemia. Não é? Claro que a grande missão do padre é estar sempre cheio de misericórdia, não é? É por isso que as paróquias sempre trocam de padres, para que eles possam renovar não só a paróquia, mas as suas atitudes, como sacerdotes missionários, a serviço da vida. Então, a primeira exigência do padre missionário, né, que principalmente quando é pároco ou não, né, é ser discípulo de Jesus Cristo. Ao mesmo tempo, deve ser ardoroso missionário que vive o constante desejo de buscar os afastados e não se contenta com a simples administração. Então, é ir ao encontro, né? Então, os padres, eles têm essa missão de ser promotores, animadores na diversidade missionária. E aí requer-se, claro, imaginação, exige novos serviços e, claro, também ministérios. E o bispo? Bom, a diocese, em todas as suas comunidades e estruturas, é chamada a ser uma comunidade missionária. Isso nos diz tão bem, claro, o documento de Aparecida, né? O documento de Aparecida. Os bispos, junto com todos os fiéis e em virtude do batismo, somos, antes de qualquer coisa, discípulos e membros do povo de Deus. E aí, claro, queremos seguir a Jesus Cristo, mestre da vida, mestre da verdade. Então, os bispos, como missionários, eles têm de ser testemunhas próximas, alegres, de Jesus Cristo como bom pastor. Não? Os bispos são chamados a fazer da igreja uma casa, uma escola de comunhão. A missão deve impregnar todas as estruturas eclesiais, todos os planos pastorais da diocese, paróquias, comunidades de religiosos e religiosas, movimentos e qualquer instituição da igreja presente ali na diocese. Nenhuma comunidade deve isentar-se de entrar, né, decididamente com todas as forças nessa dimensão missionária. Aí, não, claro que não pode simplesmente ficar na manutenção das pastorais, mas buscar ser de fato uma igreja viva missionária. Por isso, com tanta insistência sobre missão, muitas vezes o perigo é fazer missão de qualquer jeito, né? E aí não pode. Então é preciso ser de fato uma igreja missionária, onde todas as pastorais e movimentos estejam ali alicerçadas nesse testemunho. Então, o diácono, fazendo o seu papel enquanto animador da liturgia, casamento, batizado, o padre, sendo o grande missionário com seu testemunho de vida na paróquia, nas pastorais e movimentos, e o bispo na diocese. Vamos pedir então a Deus que nos ajude de fato a sermos verdadeiros padres missionários, não só aqui na nossa diocese, mas todos os presbíteros, não é? Peçamos a Deus que esteja presente aí, abençoando os nossos bispos missionários, que na nossa diocese temos 2, né? Dom Vladimir e o bispo emérito, Dom Décio. E que Deus suscite mais vocações missionárias dentro dessa dimensão da ordem.
Que Deus nos ajude, nos dê força e coragem, hoje e sempre. Valeu, Padre Malvino. Agradecemos sua participação preciosa e constante aqui no nosso programa Batizados e Enviados, a Missão Não Para. Padre Malvino vive para a missão, um padre entregue à missão. Louvamos a Deus pela vida de Padre Malvino e pedimos a Deus que envie mais vocações missionárias. Agora, vamos ouvir o testemunho de Sandra Pavani, lá da paróquia de Nossa Senhora Auxiliadora da cidade de Marilândia, dizendo para nós como ser missionários e missionárias através da Sagrada Liturgia. Você também pode nos mandar o seu testemunho missionário. Entre em contato conosco. Vamos ouvir Sandra Pavani e o seu testemunho missionário. Bom dia a todos, ouvintes do programa Batizados e Enviados. Eu sou Sandra, da comunidade Nossa Senhora das Graças, da paróquia Nossa Senhora Auxiliadora de Marilândia. Hoje nós vamos refletir sobre o que é ser missionário e missionária a partir da liturgia em nossas comunidades. A palavra missionário significa ser enviado, ser mandado. E nós somos missionários desde o nosso nascimento, desde o nosso batismo até os nossos dias. É o mesmo fogo do Espírito Santo que age em nós, para realizarmos a nossa missão, a obra de Cristo no mundo. E a missão se vive no dia a dia de nossas vidas. A partir do momento em que reconhecemos Jesus como sendo o Filho de Deus, ele nos dá uma missão. A missão de anunciar o Evangelho a toda criatura. Mas o que tem a ver a liturgia com a missão? A liturgia e a missão devem andar de mãos dadas, porque a liturgia é também uma missão. É a missão da igreja, e nós somos a igreja. Se somos igreja, a missão não é uma sobrepeliz, ou seja, uma veste que colocamos de vez em quando queremos. Ela deve ser permanente em nossas vidas. E a liturgia nos prepara para sermos pessoas em missão no mundo. Nós nos preparamos para a missão quando estamos nos preparando para as celebrações dominicais da Palavra de Deus, quando estamos preparando outras pessoas para anunciarem o Evangelho, quando participamos dos encontros de formação de liturgia, estamos nos preparando para a missão. Na liturgia, somos verdadeiros missionários. Nós somos missionários quando? Quando conseguimos iluminar a mente e aquecer o coração dos fiéis, para que eles também sejam capazes de anunciar Jesus Cristo. Mas é preciso ter muito cuidado, porque na liturgia e na missão não anunciamos a nós mesmos. A liturgia está toda enraizada na vida, morte e ressurreição de Jesus. É Ele quem deve ser anunciado. E nesses tempos difíceis, nesses tempos de pandemia, nós percebemos que a igreja, através da liturgia, está conseguindo levar a palavra de Deus com mais vigor até as nossas casas. Isso é a missão da igreja. E as redes sociais também tornaram-se instrumento forte de anúncio, de missão. Na liturgia da igreja, temos também em nossa diocese o folheto litúrgico Dia do Senhor, que é um grande instrumento missionário, que atinge não só a nossa diocese, mas a sua mensagem chega até outras dioceses e outros estados brasileiros. Por isso que a liturgia não é um fim, mas um começo. Liturgia e missão caminham de mãos dadas. Podemos perceber que em todas as celebrações litúrgicas
Nós somos enviados em missão com as palavras: ide em paz, que o Senhor nos acompanhe. Temos as invocações: alegria do Senhor seja a vossa força, ide em paz e que o Senhor vos acompanhe. E em todas as outras invocações, no final de cada celebração, sempre acrescida com este envio missionário: ide. É o que nos pede o Papa Francisco. Prefiro uma igreja ferida, enlameada, por ter saído pelas estradas, do que uma igreja fechada em suas próprias estruturas. Espero ter contribuído na compreensão de que liturgia e missão devem caminhar juntos. É o que a liturgia nos pede. Bom final de tarde a todos e um abençoado domingo. Obrigada. Muito obrigado, Sandra Pavani, por sua dedicação em preparar este áudio, de pensar cada detalhe como uma verdadeira liturgista que você é. Sandra é missionária através da liturgia, da sua vida de comunidade e da sua participação na equipe que elabora o nosso querido folheto litúrgico O Dia do Senhor, um folheto que faz parte da nossa identidade diocesana. Precisamos crescer nesta consciência de que devemos ser missionários aonde Deus nos plantou. Floresça aonde estiver plantado. Um abraço a todos da equipe do folheto litúrgico O Dia do Senhor. Vocês que são missionários através da liturgia. Na sequência, ouviremos o testemunho que foi disponibilizado pelas Pontifícias Obras Missionárias sobre a vida missionária dos ministros ordenados. Assim, nós vamos refletindo, ainda neste mês de novembro, os temas que foram assunto na última novena missionária. Com este programa, refletindo sobre a vida missionária dos ministros ordenados, queremos pedir ao dono da messe duas coisas: a conversão missionária dos nossos ministros ordenados, diáconos, padres, bispos, e pedir também mais vocacionados para o ministério ordenado. Você, querido jovem que nos acompanha, já pensou em ser o ministro ordenado? Entre em contato com o padre de sua paróquia e faça um acompanhamento vocacional. Deus continua a chamar a tantos jovens para o ministério ordenado. Dê o seu sim generoso. Pedimos a Deus que estes programas nos ajudem a colaborar na construção de uma igreja em saída missionária, uma igreja sinodal, uma igreja que seja no mundo sinal do amor de Deus presente no meio de nós. No próximo sábado, a gente se encontra com a graça de Deus. A você que nos acompanhou das mais diversas localidades, nosso obrigado. Agora, vamos rezar e receber a bênção de nosso bispo diocesano, o primeiro animador da missão em nossa diocese. Vamos adiante, porque afinal a missão não para. E agora, em comunhão com nosso bispo diocesano, Dom Vladimir, oração e bênção de envio. Pai nosso, o teu Filho unigênito Jesus Cristo, ressuscitado dentre os mortos, confiou aos seus discípulos o mandato: ide e fazei discípulos todos os povos. Recorda-nos que pelo batismo tornamo-nos participantes da missão da Igreja. Pelos dons do Espírito Santo, concede-nos a graça de sermos testemunhas do Evangelho, corajosos e vigilantes, para que a missão confiada à Igreja, ainda longe de ser realizada, encontre novas e eficazes expressões que levem vida e luz ao mundo. Ajuda-nos, Pai Santo, a fazer com que todos os povos possam encontrar-se com o amor e a misericórdia de Jesus Cristo. Ele que é Deus conosco,
vive e reina na unidade do Espírito Santo, agora e sempre. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Como Jesus enviou em missão os discípulos, assim, em nome da Igreja, eu vos envio. Ide e anunciai a todos a boa nova de Jesus Cristo. Amém. O Senhor vos acompanhe e vos recompense. Amém. Você acompanhou o programa Batizados e Enviados. A missão não para. Entre em contato conosco pelo e-mail comidicolatina@gmail.com.